Bom dia, o meu nome é Ana Martins e eu mais o meu grupo constituído por Carolina Matos, Carolina Pinho e Beatriz Rodrigues vamos apresentar-vos o nosso trabalho referente ao tema Competência dos Líderes realizado no âmbito da Unidade Curricular Comportamento Organizacional. Ao longo desta apresentação, iremos fazer uma breve introdução a dar a conhecer o artigo científico escolhido. De seguida, apresentaremos alguns modelos teóricos acerca do perfil de um líder global, sendo que se optou por seguir o modelo Global Mindset Leadership. Posteriormente, falaremos do método utilizado e das três dimensões de um líder global. Por fim, daremos por concluído o nosso trabalho com a conclusão e as referências bibliográficas. Este trabalho foi realizado com base no artigo científico escolhido pelo grupo, no qual é intitulado de O desenvolvimento das competências dos líderes globais, uma abordagem baseada nos estudos de Global Mindset Leadership. Nos dias de hoje, os líderes devem ter noção que o mercado está em constante evolução e, portanto, devem ser capazes de se adaptar a sistemas culturais diferentes, ou seja, novos contextos e novas pessoas. Deste modo, as organizações procuram cada vez mais líderes com esta competência, de forma a serem eficientes dentro das organizações, uma vez que são considerados um recurso estratégico crucial para as mesmas. A pesquisa é uma pesquisa qualitativa de análise descritiva, que analisa a percepção do desenvolvimento das competências dos líderes globais nas dimensões social, intelectual e psicológica. Deste modo, foram selecionados 5 líderes globais americanos que vivem na Coreia do Sul. Segundo o artigo científico que escolhemos, estão presentes vários modelos teóricos. No entanto, o modelo que será analisado será o modelo Global Mindset Leadership. Portanto, segundo este modelo, o líder global é visto com base numa perspectiva de competências que, ao serem combinadas, qualificam o líder, influenciando os indivíduos a trabalharem em conjunto para alcançarem os objetivos da organização. Relativamente ao método, trata-se de uma pesquisa descritiva e uma abordagem qualitativa, como anteriormente referido. É descritiva, pois procura observar, registar, analisar, classificar e interpretar os dados e factos obtidos, onde o observador não interfere na pesquisa. É uma abordagem qualitativa, uma vez que faz uma análise profunda em relação ao fenómeno, neste caso, as competências dos líderes. O instrumento de pesquisa criado foi o questionário, que é constituído por 3 perguntas abertas e uma questão fechada, com base em princípios teóricos. O questionário foi enviado por correio eletrónico e entregue 15 dias depois. No entanto, e tendo em conta que o nosso tema diz respeito às competências dos líderes, optámos por mencionar apenas as 9 competências, ou seja, as 3 dimensões de um líder global. Vamos então começar por abordar as 3 dimensões dos líderes globais, começando com a dimensão capital intelectual global. Os autores consideram que esta dimensão é de simples desenvolvimento por abranger apenas o conhecimento do indivíduo. É ainda desenvolvida pela leitura, escuta e observação, tendo também a possibilidade de ser desenvolvida por meio do autodesenvolvimento. Esta dimensão contém 3 competências: o conhecimento global dos negócios, o olhar cosmopolita e o discernimento cognitivo. Um líder deve conter um conhecimento global dos negócios, porque, ao conhecer o negócio que o envolve, tem a possibilidade de jogar a seu favor, ou seja, consegue obter uma estratégia de marketing e competitividade a nível de procedimentos e fornecedores na indústria em geral, chegando até a níveis internacionais. Posteriormente, o olhar cosmopolita baseia-se no conhecimento geral dos países, mantendo um papel atualizado do mundo e eventos que possam vir a decorrer futuramente. Por fim, o discernimento cognitivo trata-se da capacidade rápida de compreensão do indivíduo para atender a problemas e temas complexos de desenvolver. Segundo as respostas dos participantes, para se desenvolver a competência do conhecimento global dos negócios, é necessário investimento na leitura, na procura por uma informação global e um contacto e troca de experiências de variados indivíduos que de preferência tenham diferentes perspectivas.
A segunda competência assemelha-se à primeira. O olhar cosmopolita tende a ser desenvolvido através da leitura, trocas de experiências e perspectivas, interesses históricos e culturais de uma dada região e, consequentemente, do mundo. Acredita-se que ao partilhar o conhecimento de cada um e as diferentes perspectivas que cada indivíduo contém, juntas podem criar um ambiente inovador. Concluindo, o discernimento cognitivo, onde uma pequena parte dos participantes acredita na sua impossibilidade de desenvolvimento e a restante que se assemelha à teoria. Esta competência desenvolve-se novamente com base na leitura, requer variadas visões e estruturas de conceitos complexos e um estudo particular para as disciplinas como a filosofia e a matemática. Vamos agora analisar a dimensão capital psicológico global, em que esta dimensão pode ser tida como a mais trabalhosa ou desafiante a ser desenvolvida, uma vez que envolve as características e experiências do indivíduo. Dentro desta dimensão, o líder global deverá ter em presente estas três variáveis, isto é, apresentar uma paixão pela diversidade, busca por desafios e autoconfiança. Primeiramente, a paixão pela diversidade corresponde ao interesse do indivíduo em querer ir mais além no conhecimento que possui e, portanto, procurar saber mais sobre diferentes culturas, países e pessoas. Seguidamente, a busca por desafios trata-se da procura de desafios, ou seja, ter prazer e interesse em lidar com situações mais complexas e delicadas, de forma a se superar e assumir diversos riscos. Por último, a autoconfiança diz respeito ao facto da pessoa mostrar-se confortável, segura e pronta para agir em situações imprevisíveis e complexas. Ora, os participantes desta pesquisa acreditam que para desenvolver a paixão pela diversidade, as pessoas deverão entrar em contacto com culturas, idiomas, contextos diferentes, através tanto da educação, tanto das viagens. Relativamente à busca por desafios, os participantes consideram que a leitura, a experiência adquirida ao longo do tempo, as viagens e as atividades distintas poderão ajudar a desenvolver esta competência. Todavia, outros membros creem que a busca por desafios dificilmente se trabalha, visto que é algo que é inerente ao indivíduo, ou seja, algo que se nasce com a pessoa. Por fim, a autoconfiança, apesar de ser vista como algo que depende da personalidade por parte de alguns participantes, esta poderá ser ampliada através de triunfos e objetivos alcançados por parte do indivíduo, ou seja, o seu sucesso, como também ao se especializar em algo ou até mesmo ser superior que outros em termos do conhecimento. Por fim, vamos analisar a dimensão capital social global, em que os autores acreditam que esta competência pode ser desenvolvida por meio de interação com diferentes culturas e pessoas. Relativamente à dimensão social, esta engloba três competências: a empatia intercultural, o impacto interpessoal e a diplomacia. No que toca à empatia intercultural, acaba por ser a compreensão das crenças e princípios de outras culturas e pessoas que se adquire através de contacto com estas. O impacto interpessoal refere-se à experiência e aprendizagem adquiridas relativamente a negócios internacionais e da percepção da reputação que tem de si mesmo. A diplomacia tem muito a ver com o saber interagir com o mais variado tipo de indivíduos, bem como saber ouvi-los, tentando alcançar a perspectiva dos outros e perceber que estas muitas vezes podem complementar e obter melhores resultados. Diz também respeito à experiência e descontração que o indivíduo tem ao realizar uma apresentação. A empatia intercultural é desenvolvida através de viagens e da interação com outras culturas que ao mesmo tempo contribuem para a experiência e educação que o indivíduo vai adquirindo. O impacto interpessoal é considerado pelos participantes como uma competência que se desenvolve com base na constante interação com pessoas e numa adoção de uma postura de liderança. No entanto, nem todos os participantes
Nem todos os participantes partilham a mesma opinião, visto que consideram que esta é uma competência que nasce com cada um. A diplomacia é vista como uma competência que se desenvolve por meio da capacidade de saber ouvir os outros, estudar acerca do tema e de fazer uma autocrítica. Contudo, existe um participante que acredita que esta competência, em parte, pertence à personalidade, a outra é ensinada e uma última pode surgir com a experiência do indivíduo. Para concluir, a teoria mostrou que, face à globalização, a figura do líder é crucial em ambiente organizacional, afirmando que esta liderança conduz ao sucesso da organização. Considera-se que as competências mais importantes de um líder global são a diplomacia, seguida da autoconfiança, e as menos relevantes são a busca por desafios e o impacto interpessoal. Dá-se ênfase à necessidade do líder global se adaptar não apenas a países, regiões e organizações, mas também a pessoas. Observou-se que tanto a globalização como várias e diferentes culturas dão às organizações um ambiente multicultural e incerto. Assim, o desenvolvimento de competências nas 3 dimensões é considerado uma adaptação oriunda deste desenvolvimento que garante a eficiência da empresa a nível internacional. Deste modo, conclui-se que, mesmo residindo no mesmo país, as pessoas são todas diferentes e, ainda que trabalhem nas mesmas organizações, todas elas agem de modo diferente. Conclui-se ainda que a caracterização do líder global está condicionada por competências que lhes permitem aprender acerca dessas culturas, aceitar que todas as pessoas e países são distintos e, por fim, procurar um consenso por todas as partes com vista à otimização. Por fim, damos por concluído o nosso trabalho. Esperemos que tenham gostado e caso tenham alguma dúvida, disponham.